Olá, amigos e irmãos. Hoje eu estou do lado de fora, tá certo? De casa. Então, eu quero falar de uma palavra importante, espero que te ajude de alguma forma, que está registrada em Marcos capítulo 16. Tá, qual é o título dessa conversa nossa? O título é A Mensagem que Jesus Mandou Pregar. Qual foi a mensagem que Jesus mandou pregar? Qual é realmente a missão do servo de Deus aqui na terra? Jesus, nós bem sabemos que ele partiu para o céu, naquele tempo, e deixou os seus discípulos comissionados para poderem continuar o processo da evangelização, pregação da palavra. Vamos ler alguns trechos do que ele deixou em Marcos 16. Ele diz assim, 16:15 diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha lá, verso 17. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aí no verso 18, na última parte diz, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha, quando você chega em Mateus, você lê em Mateus, no Evangelho de Mateus, você lê esta palavra, está escrito, Mateus dizendo, que Jesus falou, ide por todo o mundo, no capítulo 28 de Mateus, no verso 19 e 20, diz assim, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, meus queridos irmãos, eu quero deixar para vocês uma síntese dessa palavra a respeito da missão que Jesus designou aos seus discípulos e que foi transferida para nós nos últimos tempos. Jesus mandou pregar o amor, ao próximo, o respeito ao próximo, porque ele mesmo disse lá em uma de suas palavras, dizendo que um novo mandamento vos dou, que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então, a mensagem que Jesus mandou pregar é essa, uma mensagem de transformação, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem que nos conduz ao perdão, uma mensagem de arrependimento e uma mensagem que nos conduz à salvação. A missão do servo de Deus é essa. E outra coisa que Jesus também mandou a gente fazer, ele disse, Marcos capítulo 16, verso 18, ele diz, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está entendendo? Jesus ali ele não classificou ali uma classe de pessoas apenas para receber a cura da sua parte. Não. Ele está dizendo, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não importa se ele é um servo de Deus, não importa quem essa pessoa é, se ele é rico, se é pobre, se ele é mediano, não importa. A missão de Deus, a missão de Cristo deixada a seus discípulos é para que o evangelho dele atingisse todas as classes sociais. O evangelho de Cristo não está apenas restrito a um grupo de pessoas. O evangelho de Cristo está restrito a todos os grupos de pessoas que precisam da salvação. A única condição que Jesus deixou é que nós precisamos aceitar os seus mandamentos para sermos salvos. É essa a diferença que está escrito também no próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo.
quem obedecer à palavra do Senhor, quem obedecer e guardar os seus desígnios, será salvo. Jesus não mandou pregarmos discórdias, Jesus não nos mandou pregar desavenças, divisões, Jesus não mandou pregar para nos dividirmos em clãs, Jesus não mandou pregar dessa forma. Jesus mandou pregar o entendimento mútuo, a compreensão, o amor ao próximo e dizer a ele que se ele obedecer os desígnios de Deus, ele alcançará a salvação prometida pelo Criador. Deus não quer condenar o homem à morte eterna. Só se o homem quiser ser condenado. Se o homem quiser ser condenado, ele terá obras e ações que o levará à condenação. Mas se esse homem, esta mulher, aceitar a Cristo como Salvador, ele receberá de Deus o perdão. E Deus curará as suas enfermidades. Por isso que Jesus falou, este mandamento vos dou, né? Que ameis uns aos outros, né? Que amar a Deus com toda a sua força, com toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Então, se Jesus mandou pregar todas essas coisas, por que muitos estão andando na contramão? Porque muitos estão fazendo, muitos estão direcionados a fazer o contrário. Há muitos que estão dividindo, separando, criando inimigos, criando clãs, sendo que o Evangelho de Cristo nos trouxe uma condição de vivermos em unidade, em comunhão com o nosso próximo. Então, se nós queremos viver em unidade, em comunhão com o nosso próximo, precisamos observar a palavra de Deus. Não permita que as verdades sejam omitidas de você. Cada um de nós temos responsabilidade nesse processo. Se nós criarmos um cenário de discórdia, de confusão, de divisão, nós não estamos buscando a salvação de Cristo. Jesus mandou a gente pregar um evangelho que nos levará a Deus. E o desejo do meu coração como servo do Senhor é que esta palavra te convença de tal forma e que você possa alcançar a salvação que é prometida para você, para sua casa, para sua família. E Jesus ainda mandou, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não disse que classe que é, a todos. No livro de Atos, capítulo 2, está dizendo uma palavra lá que o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, a promessa é a todos quanto o Senhor chamar, os de longe e os de perto. Então, receba esta palavra, em que Deus se importa com a tua vida, se importa com a tua alma, e Ele quer salvar você, te livrar dos seus medos, te livrar dos seus males, te livrar das tribulações em que você está passando, seus dias e momentos de angústia, e te dar um tempo novo na tua vida. É isso que Deus quer. Deus criou o homem para ter paz, felicidade, alegrias e que seja pessoas prósperas. Deus nos criou para isso, para alcançarmos o de melhor que Ele deixou para nós. Deus não nos criou para vivermos na derrota. Podemos passar por um momento de dificuldade, conforme está escrito no livro de Salmos 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é aqueles momentos de dificuldades profundas que temos na nossa vida. Principalmente nesse tempo de pandemia. Mas, mesmo que passemos lá, no vale da sombra da morte, Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor está conosco, que o seu cajado, a tua vara e o seu cajado nos consolam. Haverá dias difíceis? Pode haver dia difícil para aquele que serve a Deus? Pode. Mas o Senhor também está conosco para nos ajudar a romper os males da vida e alcançar uma condição de vida e paz. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, que Deus te dê a vitória. Você que foi chamado para um propósito na casa de Deus, você que é servo de Deus, serva do Senhor, Deus te chamou para pregar uma mensagem de transformação. Então cumpra o ministério para que Deus te deu, até que Ele volte. E nós, um dia, eu e você,
possamos nos encontrar nas mansões celestial. Que Deus abençoe a tua vida e a gente conversa numa próxima oportunidade.